Seja bem-vindo a mais um estudo 1189 e hoje é um dia muito especial. Nós vamos iniciar a leitura do livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Glória a Deus! Já concluímos Mateus, Marcos, Lucas e João e agora vamos iniciar a leitura do livro de Atos, que tem ao todo, vamos olhar aqui juntos, 21, 24, 26, 28, mais de 28 capítulos, pelo que eu olhei aqui rapidamente. E já vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais esse dia de vida que Ele nos concede. Ao todo, 28 capítulos. Então, pelas próximas 28 oportunidades, estaremos falando sobre o livro de Atos. Vamos orar. Pai, te agradeço por concluirmos 4 livros dos 66, dezenas de capítulos dos 1189, a qual nós nos dispomos a nos debruçar para entender um pouco mais do Senhor e permitir que a Tua palavra esteja em nossa mente e nosso coração. Que o Senhor venha, através do Teu Espírito Santo, cultivar essas sementes de vida que estão sendo plantadas e que este irmão, esta irmã que agora está aqui comigo, sinta a Tua presença e faça uso desse momento para a edificação de seus lares, de suas famílias, de seus amigos e de todos aqueles que fazem parte da vida de cada um destes teus filhos. Fica conosco e revela a tua palavra aos nossos corações em mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, aqui João Batista, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é este tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. Jesus saiu voando, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. E aqui foi a ascensão de Jesus, a última oportunidade que ele teve no meio dos seus discípulos e dos seus seguidores. Eu já ouvi uma palavra que mais de 500 pessoas viram a ascensão de Jesus aos céus e participaram desse momento que nós acabamos de ler. Aqui nós já estamos lendo a palavra que eu não tenho certeza, mas vou falar, que eu acredito que foi escrito por Paulo. Então, nós já estamos aqui com um livro com um escritor diferente. E algo interessante a ser mencionado, fala das questões que poder...
aqui fala também do Pentecoste, fala de uma orientação que Jesus deu: não saiam de Jerusalém. E aí por quê? Porque acontece o vento impetuoso, que é a presença do Espírito Santo vindo e recaindo sobre a vida deles. E tem um louvor muito famoso aí que a gente canta, e é a coisa mais linda, que fala sobre esse momento. Então, a instrução é para que eles fiquem em Jerusalém. Então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Acéldama, isto é, campo de sangue. Por quê? Prosseguiu Pedro. Está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunho de sua ressurreição. Então, indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, não Barrabás, Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra no qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele acrescentava aos 11 apóstolos. Eles tiravam sorte com Urim e Tumim. Era algo que eles faziam uso nessa época, é um costume judeu de buscar instrução e a vontade do Senhor naquela época. E eles buscaram ali, e todo esse texto que a gente acabou de ler, ele fala sobre a escolha de Matias como sendo um dos 12. Ele acompanhou todo o processo enquanto Jesus estava aqui. Por quê? Porque eles precisavam de testemunhas que dessem continuidade a tudo aquilo que foi instruído, tudo que foi ensinado, e houve ali toda essa reunião, esse mover, essa comoção em torno dessa atitude. Quem estava puxando na frente era Pedro, e Pedro se torna também líder ali em Jerusalém, da igreja de Jerusalém, dos cristãos que estavam se reunindo em torno da palavra. E esse primeiro capítulo, ele é uma base para a gente estruturar essa transição da vida dos discípulos com Jesus, e agora sem a presença de Jesus, mas guiados pelo Consolador. Lembra? Jesus disse: é necessário que eu vá para que eu envie o Consolador. E nós estamos às vésperas de falar sobre a vinda do Espírito Santo no próximo capítulo, capítulo 2. Que Deus nos abençoe.